Antes de tudo, eu queria deixar uma reflexão e hoje eu queria falar sobre aprendizagem, olha aí, meu amigo Júnior Henrique está sintonizado. Obrigado, querido, pela sua participação. Eu aprendi que ignorar os fatos não altera eles. Eu aprendi que quando você planeja se nivelar com alguém, apenas está permitindo que essa pessoa continue a magoar você. Eu aprendi que o amor e não o tempo, o amor e não o tempo, é quem cura todas as feridas. Eu aprendi que ninguém é perfeito até que você se apaixone por essa pessoa. Ou não é? Eu aprendi que a vida é dura, mas que nós podemos ser mais duros e resistir à vida. Eu aprendi que as oportunidades nunca são perdidas, meu amigo Júnior Henrique. Mas alguém vai aproveitar as que você perdeu. As que eu perdi, alguém vai aproveitar-se delas. Eu aprendi que quando o ancoradouro se torna amargo, a felicidade vai aportar em outro lugar. Eu aprendi que eu não posso escolher como eu me sinto, mas eu posso escolher o que fazer a respeito. Colocando aí, tô ligado, rival, tô ouvindo. Vocês aí que não colocaram ainda, tá ouvindo, tá ligado na programação da Mix. Eu aprendi que todos querem viver no topo da montanha, mas que toda felicidade e crescimento ocorre quando você está escalando ela. Eu aprendi que quanto menos tempo tenho, mais coisas consigo fazer. Depois de algum tempo, você aprende a diferença, a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se. E que companhia nem sempre significa segurança. E aí você começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar as suas derrotas com a cabeça erguidas e olho adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aí nós aprendemos a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para planos, e o futuro tem o costume de cair no meio ao vão. E depois de um tempo você aprende também que o sol queima se ficar exposto por muito tempo a ele, e aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. Nós aprendemos a aceitar que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai te ferir, e de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso, não tem outra escolha, outro caminho. Aprendi que falar pode aliviar as dores emocionais, e descobri também que se levam anos para se construir uma confiança, e aprendi que apenas um segundo pode destruir toda aquela coisa conquistada. E que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pro resto da vida. E pode deixar de fazer coisas que também vai se arrepender pro resto da vida. Eu aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo às longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você é na vida. Que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprendi que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam. Percebe que o seu melhor amigo é você. E você pode fazer coisas, qualquer coisa. Ou então eu aprendi que podemos não querer fazer nada. Aprendi que descobrimos que as pessoas em que você mais confia, se importa na vida, são tomadas de você muito depressa.
Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que a vemos. Eu aprendi que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós diretamente. Mas nós somos responsáveis por moldar e tentar transformar esse ambiente. E tentar observar e ver que é possível torná-lo um pouco mais leve. Aprendi que começar a aprender e não se deve comparar-se com os outros, nem comparar o outro com os outros. E também descobri que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se quer ser e que o tempo é curto. Parece um paradoxo, mas ao mesmo tempo é uma linha filosófica que se entrelaça dentro de um significado que, se nós abrirmos a visão espiritual, percebemos que de fato é aquilo. Aprendi que não importa onde já chegou, mas o importante é para onde você está indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, desde que o lugar te faça olhar para frente e te faça obter uma esperança de que ainda algo de bom irá acontecer. Aprendi que ou você controla seus atos, ou ele nos controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade. Pois não importa quão dedicada e frágil seja uma situação, sempre existirá os dois lados. Tem alguém me ouvindo aqui nessa tarde? Tem alguém recebendo essa palavra da parte de Deus para a sua vida? Aprendi que os heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprendi que a paciência requer muita prática e descobri que algumas vezes a pessoa em que você esperava o chute é uma das poucas que dá a mão quando você precisa se levantar. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas, mais do que todos os aniversários que você celebrou. Aprendi que há mais dos seus pais em que você acha que tinha de aprender. E aí nessa vida aprende-se que nunca se deve dizer a uma criança que os seus sonhos são bobagens, porque poucas coisas são tão humilhantes que isso seria uma tragédia se as crianças acreditassem nisso. Aprende-se que quando está com raiva tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá o direito de ser cruel com o outro. Descobre que só porque alguém não o ama do jeito que você quer que te ame, não significa que esse alguém não te ame. Contudo, o que pode, pois existem pessoas que nos amam simplesmente, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver esse amor. Aprendi que não posso cobrar do outro aquilo que eu não ofereço. Eu não posso oferecer aquilo que não sou cobrado. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, mas algumas vezes nós temos que perdoar a si mesmo. Aprendi que com a mesma severidade com que eu julgo, serei julgado e condenado, ainda mais severamente do que a forma que julguei. Aprendi que não importa quantos pedaços o nosso coração é partido, o mundo não para que você o conserte. Aprendi que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante seu jardim, decore a sua alma, e ao invés de esperar que alguém lhe traga flores, você aprenda quem realmente pode suportar, quem realmente é forte, que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais, e que realmente a vida tem valor, e que esse valor está dentro de você. Dê mais às pessoas do que elas esperam e faça com alegria. Decore o seu poema favorito. Não acredite em tudo que você ouve. Não gaste tudo que você tem. Mas durma tudo e quanto você queira. E quando disserem eu te amo, seja verdadeiro. Sejam verdadeiros ao dizer essa palavra. E quando disser sinto muito, olhe para as pessoas dentro dos olhos delas. Não baixe a cabeça, olhe no olho e diga sinto muito, desculpa, errei, foi mal.
Acredite, nunca ria dos sonhos das outras pessoas. Ame profundamente. Você pode se machucar, mas é a única forma de viver a vida completamente. É tentando amar. Em desentendimentos, brigas, não use palavrões. Às vezes machuca tanto quanto uma tapa. Não julgue as pessoas de fora pelo que você tem em casa. Não condene todo mundo porque uma ou duas não é do jeito que você pensava que seria. E quando alguém perguntar algo que você não souber ou não querer responder, sorri e pergunte: por que você quer saber isso? Lembre-se que grandes amores e grandes conquistas envolvem riscos. Diga saúde quando alguém espirrar. Diga boa sorte quando alguém for tomar alguma decisão. E quando você se der conta que cometeu um erro, tome atitudes necessárias para corrigi-lo o mais rápido possível. Quando você perder, não perca a lição. Lembre de 3 coisas: respeito a si próprio, respeito ao próximo e respeito pela relação de vocês dois. Não deixe que uma pequena disputa venha ferir uma grande amizade. Sorria ao atender o telefone. A pessoa que estiver ligando perceberá isso na sua voz. Case com alguém que você gosta de conversar, porque ao envelhecer, só é aquela pessoa que vai estar pronto para te ouvir, mais ninguém. E quando estiver sozinho, ao invés de refletir nos erros, planeja teu futuro. Abra os braços para as mudanças, mas não abra os braços para seus valores. Esteja aberto para o novo, mas não esteja aberto para o erro. Viva uma vida de honra. Porque quando você ficar mais velho e olhar para trás, poderá aproveitá-la mais uma vez. Confie em Deus, mas vigia aonde vais e com quem andas. Uma atmosfera de amor em sua casa é muito importante. Faça tudo o que puder para criar um lar tranquilo e com harmonia. Em desentendimentos com entes queridos, enfoca a situação atual e não fala do passado. Porque toda vez que você briga e toca no passado, você demonstra que nunca de fato perdoou aquela pessoa. Mas o fato de você conviver com ela significa que você acostumou-se com a sua presença. Leia o que está nas entrelinhas do texto, da vida, da alma do outro. Reparta seu conhecimento. É uma forma de alcançar a imortalidade. Seja gentil com as pessoas. Ore. Há um poder imensurável dentro da oração. E quando você olhar para a situação e a situação olhar para você, e ao olhar para a situação e a situação conversar contigo e ela dizer não tem mais jeito, não vai mais além, ore. Há poder na oração. Há poder para mudar as coisas. Há poder para curar. Há poder para transformação, ainda que, diz um texto que, ainda que a árvore seja cortada, mas como é plantada junto a ribeiros de água, somente o cheiro das águas ela vai brotar novamente. Cuide de sua vida. Não confie em alguém que não fecha os olhos quando te abraça. Se você ganhar muito dinheiro, coloque-o a serviço de ajudar os outros enquanto você for vivo. Pois ao contrário, não há felicidade em ser rico. Lembre-se que não conseguir algo que você deseja, às vezes é um golpe de sorte, mas às vezes é um livramento de Deus. E lembre-se que se você já perdeu algo que você tinha, algumas pessoas entram nas nossas vidas para ser bênção, e outras para ser lição. Aprenda com regras e quebre algumas. Lembre-se que o melhor relacionamento é aquele onde o amor um pelo outro é maior que a necessidade de um pelo outro. Lembre-se quem você é, do seu caráter e para onde você vai. Até porque a nossa irritação não solucionará problema algum. As suas contrariedades não alteram a natureza das coisas. Os seus desapontamentos não vai mudar aquilo que você, aonde você quer chegar. O seu mau humor não modifica a vida.
A sua dor não impedirá que o sol brilhe amanhã e os bons sobre os bons e sobre os maus. A sua tristeza não iluminará os seus caminhos. O seu desânimo não edificará ninguém. As suas lágrimas não substituem o suor que você deve verter em benefício da sua própria felicidade. As suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros uma grama de simpatia ou de edificação. Não estrague o seu dia e muito menos o dia dos outros. Aprenda a sabedoria divina, a desculpar infinitamente, a perdoar 70 vezes 7 e se libertar dessa mágoa, dessa coisa que te prende e não te deixa se relacionar. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo com o amor cura, que a mágoa passa, que a decepção não mata, que o hoje é o reflexo do ontem, que o que eu passo hoje é decisão minha tomada erradamente ontem. Aprendi que podemos chorar sem derramar lágrima e que os verdadeiros permanecem para sempre, que a dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar e que para sorrir tem que fazer alguém sorrir também, porque se o meu sorriso não faz o outro sorrir, é porque de alguma forma estou pisando em alguém para ser feliz acima daquilo. E que a beleza não é o que vemos, mas o que sentimos. Aprendi que o valor está na força da conquista e compreendi que as palavras têm poder e força para transformar algumas atitudes e que algumas atitudes só demonstram quem é se não vier somente de palavra. Aprendi que é melhor falar do que ficar calado, que o olhar não mente, que viver é aprender com erro e que depende da nossa vontade. Aprendi que o melhor é ser quem eu sou. E uma das coisas que eu aprendi é que se deve viver apesar e se deve amar apesar de se dever morrer. Inclusive, muitas vezes o próprio apesar de que nos empurra para frente foi o apesar que me deu uma angústia insatisfeita dentro da vida. Aprendi que ter uma criança adormecida nos braços é um dos momentos mais lindos do mundo. Aprendi que ser gentil é mais importante do que estar certo. Aprendi que nunca se deve negar um presente quando nós podemos dá-lo. Aprendi que sempre posso fazer uma oração por alguém quando nem forças tenho para fazer por mim. Aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisamos de um amigo brincalhão ou meio doideira para poder se divertir junto com ele. Aprendi que algumas vezes tudo o que precisamos é de uma mão para segurar e um coração para nos entender. Aprendi que os passeios simples com aquela pessoa que nós gostamos faz maravilhas durante aquela tarde, aquele dia ou aquela noite o qual estávamos juntos. Aprendi que o dinheiro não compra classe, educação, amizade. Aprendi que são os pequenos acontecimentos diários que tornam toda uma vida espetacular. Aprendi que debaixo de uma casca grossa existe uma pessoa que deseja ser apreciada, compreendida, amada. Aprendi que Deus fez tudo num só dia. O que me faz pensar que eu possa. Aprendi que ignorar os fatos não os altera, como havia antes dito. Às vezes a gente aprende tanta coisa. Aprendi que amor não se implora, não se pede, não se espera. O amor se ganha. Se não foi de graça, se não foi voluntário, se não foi com prazer, não é amor. Se não é fiel, se não é justo, se não te valoriza, eu aprendi que não é amor. Se não está contigo nas horas difíceis, se te usa, se te faz mal, eu aprendi que não é amor.
Porque já dizia Paulo, na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 13, a partir do versículo 1, Paulo começa dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tivesse o amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Versículo 2. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse tamanha fé, de maneira tal que eu dissesse aos montes: transportem-se para o mar, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4. O amor é sofredor, benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Versículo 7, olha o que é amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sobre essa reflexão de hoje, eu quero dizer a você que na grande maioria das vezes a gente acha que aprendeu o que é o amor e estamos sendo enganados.